Olá, boa noite, tudo bem? Oi, tudo certinho com todo mundo? Vamos lá, vamos começando hoje, né? Falar sobre mais um tema relativo à EJA, né? Ao Enseja especificamente, essa prova tão importante aí que vai acontecer provavelmente em dezembro, né? Ainda não temos as datas certinhas para que isso comece, mas estamos aí sempre trabalhando para fazer com que você seja realmente um sucesso nessa prova. O Enseja a gente considera como sendo uma das melhores oportunidades que você tem para finalizar o estudo quando faltam alguns anos ainda. E nós temos uma EJA regular, dentro ali da nossa instituição de ensino, é um dos cursos que nós levamos, porém a gente considera que a EJA não é nem tão favorável às pessoas que deixaram de estudar por um período de tempo, porque você precisa de 6 meses para cada ano escolar. Então, não é raro a gente pegar uma pessoa que não tenha terminado o ensino fundamental, mas precise terminar o fundamental e o médio, e aí vem o Enseja como esse grande aliado dos brasileiros que estejam aqui no Brasil ou no exterior, para que eles possam, em um dia de prova, resolver toda a situação do ensino médio desde que eles tenham 18 anos completos. Então, desde que eu tenha 18 anos completos, eu posso já nem terminar o ensino fundamental, mas já terminar diretamente o ensino médio, cada um recebendo a sua certificação no próprio estado de origem. Nós estamos falando aqui para pessoas de todo o Brasil, então é importante que a gente explique isso muito bem. Você vai fazer a prova no seu estado, na sua cidade, numa escola pública, e quem emite o certificado de conclusão, no caso, é a Secretaria Estadual de Educação do seu estado. Então, é um órgão assim, oficial, que é o INEP, um órgão do MEC, que organiza toda essa prova e ela fica disponível para os brasileiros uma vez por mês. Nesse período, nós tivemos aí uma especificidade, normalmente ela acontece em agosto, mas devido à Covid, devido à pandemia, essa prova foi postergada. Nós estamos aguardando a data das inscrições, elas devem permanecer por 10 dias abertas, e daí as pessoas que são candidatas podem aí tranquilamente fazer no seu próprio estado, na sua própria cidade, muitas vezes, o exame e pegar a certificação original. Mas para isso, a gente precisa de um pouquinho de preparo. E essa é a minha pauta de hoje. Como é que eu vou estudar se eu não tenho tempo de estudar? Faz muito tempo que eu não vi as matérias. Como é que eu vou me organizar todo o meu dia a dia para fazer com que eu possa realmente terminar, mudar a minha vida e pensar na minha certificação? Então, vamos começar a explorar um pouquinho mais, né? Normalmente, quando você pega conselhos mais comuns para como você se organizar mesmo não tendo tempo, você vai encontrar aí. Uma das posições é dormir bem, pelo menos ter 6 a 8 horas diárias. Nós sabemos que para esse público específico, muitas vezes não é possível fazer todo esse tempo de descanso. Tem pessoas que trabalham, por exemplo, por escala, então existe uma mudança uma variação muito grande nessa quantidade e qualidade de sono. Outra coisa que se coloca muito é determinar as prioridades, ou a prioridade. Aqui tem um erro de língua portuguesa, teria que ter uma coordenação aqui entre o a e o prioridades, né? Desculpem o erro. Então, determinar as prioridades na hora do estudo. Mas, para quem está afastado um pouquinho da escola, isso pode ser uma coisa muito complexa, porque você precisaria ter uma visão geral de cada uma das áreas de conhecimento que estão sendo cobradas pela Enseja, para você poder ter essa organização. Organizar um lugar só seu, um lugar quieto, sossegado, onde você possa se concentrar o máximo possível. Nem sempre é possível, né? Nós temos alunas aí que têm filhos pequenos, nós temos pessoas que dividem o mesmo espaço da casa, então às vezes isso também se torna uma certa dificuldade. Dividir o tempo entre leituras, exercícios e revisões, mas se eu não tenho aí a noção exata do que eu preciso estudar, ficaria muito difícil eu fazer essa ideia da leitura
dos exercícios e das revisões sozinho, eu preciso de alguém, talvez, me dando um norte, me orientando. Praticar atividade física. Bom, tem gente que às vezes pratica atividade física no transporte. Aqui em São Paulo, onde nós estamos, às vezes a realidade é a pessoa levar 2, 3 horas para chegar no trabalho, muitas vezes, fazendo baldeação, trocando de um trem para o outro, para metrô, para ônibus. Às vezes a pessoa trabalha numa atividade física, ela mesma já usa o físico dela para desenvolver alguma atividade econômica, profissionalmente. Então, isso aí fica aí à mercê. Estabelecer metas. Sim, eu preciso estabelecer metas para onde eu vou chegar e como é que eu vou chegar. E dedicar um tempo para o lazer. A gente não pode esquecer também do descanso, né? Do momento em que você deixa todas as preocupações, tanto de trabalho, quanto de estudo, quanto das demais coisas, para poder chegar nesse estágio aí de ter um pouquinho de lazer. Vamos dar uma olhada, então, em 3 desses conselhos mais comuns. 3 desses conselhos mais comuns, que são mais determinantes para o seu sucesso na prova, eu acho que a gente aqui da Acerta Mais consegue prover para vocês. A primeira coisa, determinar a prioridade na hora de estudo. A outra coisa que é super importante, dividir o tempo entre leituras, exercícios e revisões. E, por fim, estabelecer metas. Então, essas 3 coisas nós vamos ter que colocar, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que ter aí da nossa parte uma orientação para que você não se preocupe com esses 3 aspectos. Esses 3 aspectos são de ordem de coordenação, de ordem pedagógica, de ordem de organização das questões que você vai precisar ter o domínio para se sair bem nessa prova. Agora, dormir bem, eu acho que fica com você a possibilidade de você ter um descanso melhor, com qualidade à noite. Organizar aí o seu lugar, o seu espaço de estudo, pode ser uma boa ideia. A gente vai conseguir ajudar você a organizar em termos do que fazer e quando. Isso a gente ajuda um pouco. Praticar atividade física também é um foro íntimo, né? E dedicar o seu tempo para lazer fica totalmente livre, né? Então, nós podemos ajudá-los muito fortemente nessas 3 posições e de que maneira. Então, vamos lá. Determinar prioridades na hora do estudo. Então, na nossa plataforma, no cursinho preparatório Princeja, você já tem toda uma organização mês a mês, semana a semana, até o início da prova, sendo que você não precisa se preocupar mais, é só você seguir o fluxo das matérias que estão sendo propostas. Por que dessas matérias? Porque nós estudamos a prova, a gente precisa analisar a tendência de matérias que vão cair nessa prova. Isso o aluno sozinho fica muito impossibilitado de fazer, porque às vezes ele não consegue identificar numa questão qual é a matéria que está sendo envolvida. Por isso, os nossos professores especialistas, todos eles gerados ali pela coordenação, levam essa informação até você de uma maneira muito simples. Então, se você puder dar uma olhada nesse slide, por exemplo, na terça-feira do dia 18, que já passou, já tinha aqui teoria de conjuntos, né? Então, você encontra, mas eu perdi essa aula, mas você tem lá o replay. Essa aula fica disponível para que você possa depois continuar os seus estudos e fazer aquilo que você talvez não tenha feito. Às vezes você trabalha nesse dia, não consegue assistir no momento da live, mas ela fica disponível para que você possa conhecer um dos tópicos que serão cobrados. Mas como é que eles serão cobrados? Isso é que os professores estudam. Então, determinar a prioridade na hora do estudo é você ter a noção de qual é a ordem que você vai usar para fazer o seu estudo. Em que ordem você coloca determinados conhecimentos e como é que você se dedica a esses conhecimentos para que você tenha uma evolução aí no seu conhecimento, uma evolução na aquisição que você precisa para ser um bom sucesso, para ter um bom sucesso na prova. Então, isso a gente consegue tranquilamente, eu só coloquei alguns poucos exemplos, né? Inclusive com a nossa quinta-feira motivacional, porque é necessário a gente conversar sobre esse processo educacional, como é que a gente lida com as nossas dificuldades. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com um público, como eu disse, do Brasil todo. Estou vendo gente aqui de todos os lugares, aí, de todos os estados no nosso chat, mas a gente vê aqui
que a gente lida com alguém que já por alguma razão, seja ela qual for, teve uma dificuldade para finalizar a escolaridade. Quer seja porque não se adaptava, quer seja porque tinha dificuldade no momento das aulas, quer seja porque trocou muito de lugar e acabou tendo uma descontinuidade no seu processo, quer seja porque teve que trabalhar. Então, nós estamos trabalhando com um público que, em si, tem uma certa ideia da dificuldade que pode advir justamente da falta de escolaridade. Então, é necessário que a gente tenha esses encontros na quinta-feira para que a gente possa fortificar e para que vocês possam ter aí um caminho mais suave em direção a esse sucesso, né? Em direção à certificação ainda em 2020. Então, todas essas lives, quando já passadas, elas ficam disponibilizadas para o aluno que está entrando agora. Isso é de suma importância porque no seu tempo livre ali, na possibilidade dentro da sua organização do dia a dia, você revê. E mesmo que você tenha visto a live, você pode ver uma, duas, tantas vezes quantas você tiver vontade ou tiver possibilidade, porque isso só vai fazer você crescer em termos de conhecimento, só vai facilitar o momento da prova. Então, essa parte nós temos totalmente pronta para que vocês possam despreocupadamente só se dedicar ao dia a dia da aula. Dividir o tempo entre leituras, exercícios e revisões. Então, em cada uma dessas aulas, dá para a gente ver onde tem esse ícone aí que parece um livretinho com uma canetinha, você vai ver que tem testes. Esses testes são de suma importância. São testes exclusivamente feitos com questões que já foram pedidas nos ensejas dos anos anteriores. Então, tem vários tipos de prova no exterior, aqui em São Paulo, para quem está em reclusão, tem para todo mundo. E aí estão aí colocadas as questões para que você treine, mas não que você treine a questão da prova como começo, meio e fim, para que você tenha questões relativas ao assunto que foi estudado. Então, se eu estou falando aqui, por exemplo, na matemática, em teoria de conjunto, como é que isso aqui vai ser cobrado depois, né, na minha matéria? Como é que isso vai ser aplicado na prova? Como é que eu reconheço uma questão que está falando sobre esse assunto? Então, todos esses testes, cada um por live, ele vai trazer para você a possibilidade de você entender como é que você pode ser cobrado sobre aquele conteúdo estudado. E além disso, você tem um PDF de resumo, um PDF que vai te trazer aquilo que o professor tinha na apresentação, assim como eu tenho aqui hoje, né? Então, é isso que a gente vai fazer para você poder ter essa colocação. Você vai ter sempre uma live, talvez um replay, se você não conseguiu assistir no dia da live, o PDF, que é o material que você vai ter ali para estudar um pouquinho mais, para se aprofundar um pouquinho mais. Se você quiser, você pode até fazer um print desse material para escrever durante a live, né, em cima dele, para fazer anotações. E depois sempre um teste que é obrigatório. Esse teste nós vamos acompanhar de perto, porque desse teste, do resultado desse teste, é que nós sabemos se algum de vocês vai precisar, por exemplo, boa noite, tem gente aqui falando boa noite, né? Tudo bem? Com esses testes é que a gente vai ter um norte. O que tá ficando bem na ideia, assim, na cabeça de todos? O que está sendo bem compreendido e o que precisa ser reforçado? O que precisa ser revisto? Então, todo o programa do curso, ele é voltado para te levar a esse sucesso, porque todas essas fases estão sendo previstas em cada uma das lives. Nós vamos ter 2 lives de conteúdo semanais, aliás, nós já temos 2 lives de conteúdo semanal e mais uma live motivacional para a gente trocar ideias, para a gente entender como é que a gente pode estudar ainda que a gente não tenha tempo para fazê-lo, né? É isso que a gente vai trabalhar. E o terceiro ponto a gente destacar é o estabelecimento de metas. Então, que metas estão aqui implícitas? As metas estão que, por semana, nós vamos ter que, estudantes e professores, dominar
razoavelmente bem, 2 assuntos, 2 tópicos que vão ser apresentados pelas lives. Então, isso já é a meta estabelecida. Se eu não fiz ainda a do dia 18, eu tenho que correr e fazer, né? Começar já do dia 18, que vai estar disponível para mim, para eu poder acompanhar todo o fluxo. Então, essa coisa semanal, ela já está de acordo com uma meta a ser cumprida. O que você teria que fazer como estudante? Se comprometer semanalmente com você mesmo, de fazer semanalmente os testes, de colocar à prova aquilo que você viu. Porque no próximo encontro, por exemplo, com o professor de matemática, aquilo que você não conseguiu compreender muito bem, você pode, através do chat, perguntar. Você pode, através até da livezinha, dessa imagem como eu estou aparecendo aqui para vocês agora, você também pode se comunicar com o professor e ir tirando as suas dúvidas ao longo dessas poucas semanas que nos restam até o momento da prova. Então, isso já é o estabelecimento da meta. Então, nós estamos aqui entregando para vocês um plano, um projeto, que se você seguir, certamente você vai conseguir o seu objetivo final, que é a certificação do ensino médio, para quem tem 18 anos. Para quem tem somente 15 anos completos, infelizmente, a legislação permite ir somente até o ensino fundamental. Então, existe uma diferença aí por questões de idade, nem importa a escolaridade da pessoa. Pode ser que a pessoa não tenha feito nem, seja alfabetizada, mas não tenha nem o ensino fundamental completo. Ela vai direto para o ensino médio, tá? Por essa prova, vai direto. Mas para você fazer isso, estudar sem ter tempo, como? Como que você vai fazer? Como que você vai cumprir todo esse programa? Como é que você vai percorrer toda essa meta? Como é que você vai conseguir fazer isso? Então, aí é que entram as nossas ideias, é aí que entramos nós para ajudar você a concretizar as metas. Mas o que seriam metas pessoais? O que a gente está vendo aqui são aquelas metas que nos ajudam a atingir o nosso objetivo de vida, ou os nossos objetivos de vida. Vamos falar especificamente do Enseja. Terminar o ensino médio. Eu tenho uma meta. O que na escala de 0 a 10, em que momento eu me encontro? Será que eu estou muito mais próximo, abaixo do 5, ou eu estou acima do 5, né? Eu estou lá pelo 7, pelo 8, pelo 9, pelo 10. Quanto que eu quero resolver esse problema na minha vida? Porque a gente sabe que é um problema quando você não tem pelo menos o ensino médio para garantir o seu próximo passo, para garantir uma bela colocação no mercado de trabalho, para garantir que você possa fazer um curso em técnico, para garantir que você possa fazer um curso de tecnologia, para que você possa fazer uma faculdade, para que você possa seguir adiante, para ter uma promoção no seu emprego, né? Para você poder se manter atualizado, se manter dentro de um padrão estabelecido e que vai vir cada vez mais forte. Não é raro, hoje você, por exemplo, com o ensino médio, existem inúmeros concursos públicos que você poderia simplesmente com o ensino médio ter um trabalho excelente, com uma gratificação excelente, né? Mas você precisa para isso essa chavezinha chamada certificado do ensino médio, de conclusão do ensino médio. Então, essa é uma oportunidade para a gente ver. Eu gostaria de que você agora, aos poucos, refletisse, colocasse até no papel onde você acha que você se enquadra. Qual que é o tamanho aí da sua ideia de atingir o seu objetivo, de conquistar definitivamente essa certificação ainda em 2020 e tirar essa grande pedra do seu caminho. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas perderam oportunidades de emprego, muitas pessoas deixam de ter promoções, elas são preteridas por alguém que chega novo na empresa e que já sobe o cargo muito antes dela, justamente pela falta de certificação no ensino médio. E creia-me, se você está nessa situação, você não está sozinho. Eu estou vendo aqui no privado muita gente de todos os lugares do Brasil, todas elas, eu já conversei com algumas delas, e aí
sempre nós teremos aí essas dificuldades, né? Essas dificuldades de, se eu não tenho a certificação do ensino médio, parece, me desculpem a expressão, eu não acho isso, mas a pessoa fica quase que como se ela não fosse um cidadão brasileiro de primeira classe, né? Então, nós precisamos resolver e resolver rapidamente. Esse ano, nós temos uma situação particular e privilegiada, porque, em função da pandemia, a data do Enseja foi adiada. Então, é possível ainda você se engajar nesse momento, se engajar e terminar isso assim que a prova for marcada, que a expectativa é que seja para dezembro, né? Pode ser que atrase um pouquinho para janeiro, as inscrições ainda não foram abertas, então eu acho que existe muita oportunidade para quem quiser resolver essa situação. Então, em que lugar você se encontra? Seria 10 você está com muita vontade, com muita disposição de enfrentar por definitivamente essa questão, né, do ensino médio e seguir em frente, porque existem planos para que você possa chegar nesse ponto. As metas pessoais serão essa base onde, para você saber onde você quer chegar, né? Então, a base para saber aonde quer chegar, né? Onde você quer chegar? Você quer realmente, como eu já enumerei, ir para a faculdade? Você quer sua promoção? Você quer conseguir um emprego finalmente? Você quer prestar um concurso público? Qual que é o seu sonho? O que você imagina que você pode fazer? O que você está sendo impedido de fazer porque você não tem essa certificação? Às vezes eu conversei com uma moça hoje, ela quer somente tirar porque ela também quer falar com os filhos de igual para igual, ela quer uma igualdade dentro da família, porque ela é a única que não teve ainda essa qualificação. Então, é necessário a gente entender base para você chegar onde, o que você vai conquistar com isso, além do certificado, porque o certificado é só um instrumento, mas o que é que ele certificado, o que esse instrumento vai trazer de benefício para você? E pensando no pior, o que ela já tirou de você? O que essa falta dessa ferramenta tira de você? O que ela impede de você fazer? Então, é isso que são as nossas metas pessoais. Então, quando eu falei anteriormente, eu me referi à meta de estudo, o que você tem que fazer e quando para você chegar e estar pronto. Aqui nós estamos falando das suas vontades, dos seus desejos, né? Daquilo que vai fazer com que você vença com mais facilidade todas essas situações. Na próxima, para você ter tudo isso, para você poder vencer, você precisa ter motivação, né? E o que é a motivação? Essa motivação é essa força interior que te impulsiona, né? Para que você vá atrás daquilo que você deseja. Então, eu tenho aqui umas chamas. Qual é o tamanho da sua chama? Qual é o tamanho da sua motivação? Às vezes aqui a gente tem um monte de coisas que a gente coloca como um empecilho. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu tenho dificuldade. Todos esses empecilhos, se você não viu e tiver conosco aí, você pode ver o vídeo anterior. A gente fala dessas crenças limitantes. Tudo que a gente coloca como um empecilho, é quase que a gente chama em psicologia de uma sabotagem, né? Você se auto-sabota naquele seu objetivo. Então, você arruma 1000 desculpas para não chegar onde você deseja. Então, a motivação vai te trazer para esse ponto, vai trazer você para essa ideia de que você pode, que você merece, que você deve trabalhar isso. Isso só vai fortalecer você e sua família, porque quanto mais pessoas mais bem formadas você tiver na família, melhor, mais facilidade, mais informação chega até você. Então, essa força interior precisa estar trabalhada. Quando a gente analisa essa força interior, essa motivação, ela pode vir de duas formas, né? Ou eu tenho uma motivação, uma força por causa dos meus sentimentos, um sentimento que eu tenho de que eu mereço, um sentimento de uma boa autoestima, um sentimento de que eu gosto de bem-estar, então eu vou em direção àquilo que eu desejo e que eu preciso e que eu necessito para o meu próximo passo.
um sentimento de prazer mesmo com aquilo que você está fazendo. Então, eu tenho o prazer de finalmente estar na escola terminando meu ensino médio, eu tenho finalmente o prazer de estar aprendendo algo que eu achei que eu não poderia aprender. Então, são muitos os relatos dos nossos alunos que, às vezes, acreditavam não conseguir aprender, vamos pegar aqui matemática, que é o maior problema, ou uma redação, uma escrita de redação, e que depois que começam o processo, entendem que é só uma questão de persistência, de técnica e de alguém ali te ajudando, te dando o apoio para que você vá mais adiante, para que você siga em frente esse caminho. Então, esses fatores internos de satisfação, olha, a gente, não raro, a gente vê a pessoa mudando até de jeito depois que ela consegue entender que ela pode estudar, que ela está estudando e que ela está fazendo isso primeiramente por ela mesma e a seguir pelas pessoas que estão ao redor dela, a família, porque é isso que vai trazer um benefício maior a todos, né? Ninguém vai negar aqui que uma pessoa mais bem formada, com um salário melhor, pode contribuir muito mais com a família, com o bem-estar da família de um modo geral. Então, esses fatores internos e que a gente vai ouvindo no relato das pessoas, o quanto a vida está sendo transformada, o quanto ela consegue se colocar melhor no ambiente de trabalho, o quanto ela consegue agora se expressar. Teve uma ocasião, uma das nossas alunas contou assim, sabe, eu estou encantada porque agora eu assisto um jornal na TV e eu consigo entender o que está sendo falado. Antigamente eu não conseguia entender nada do que estava sendo falado, porque todas as matérias, e principalmente o material para Enseja, ele é voltado quase que para o dia a dia. Você tem história, física, melhor dizendo, história, geografia, filosofia e sociologia, o que está acontecendo no nosso mundo presente. Então, é uma revisão da realidade da nossa sociedade. Você começa a trabalhar, sair da retaguarda e ser um protagonista, você consegue começar a ver o que conversar com as pessoas, as suas ideias começam a ser, e opiniões, né? Ideias e opiniões começam a ser expressas de uma maneira melhor. Então, não só do ponto de vista da conquista do certificado, na verdade, isso é uma transformação interna, global, que a pessoa vai tendo, com essa satisfação que ela tem, com essa motivação de continuar caminhando e continuar progredindo. É comovente e é muito gratificante para nós, que somos da equipe de pedagógica, com a equipe ali que está aos bastidores desse processo que vocês estão vivendo, é muito gratificante ver o crescimento de todos vocês. Na verdade, assim, não tem preço que pague a alegria de ver uma pessoa formada. Se você temos alguns depoimentos que depois eu vou passar para vocês devagarinho, esses depoimentos, para você ver a satisfação da pessoa, da família, ela se coloca já de uma outra maneira, é gratificante mesmo. E os fatores externos são exatamente isso que mantém a sua motivação. São as conquistas, é aquele senso de dever cumprido. É quando você recebe um elogio de alguém, quando você recebe o reconhecimento da família, o reconhecimento dos seus colegas de trabalho, do seu chefe. E isso não tem preço. E isso te faz querer ir cada vez mais adiante. Essa última formação que nós fizemos, né, para o Enseja, nós tivemos a pessoa que passou, que imediatamente entrou para a área de matemática, fez o vestibulinho e já começou. Então, a família estava que não cabia em si, né? Ele tinha já uma situação muito diferente e agora ele está todo promovido. Então, isso motivou ele até aí, para ele que pensava que talvez não fosse muito da matemática, para fazer uma formação em matemática e ensino superior. Então, a gente fica muito gratificado mesmo. Isso aqui que eu estou falando não é história de uma pessoa, mas história de muitas, eu vou dizer milhares de pessoas, né, que acontece de verdade e que há uma transformação pelo fato dela estar estudando, dela estar terminando a escolaridade e de que ela saber que o futuro dela não está estancado do jeito que agora pode se encontrar, tá? Então, eu espero que eu tenha ilustrado bastante o que é essa motivação e por que é esse fogo, essa vontade interna,
esse direcionamento interno que a gente precisa ter para poder vencer todos os nossos desafios. Bom, estudar sem tempo de estudar, sem ter tempo. Eu trabalho, eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho um monte de coisas, às vezes eu tenho até o futebol, enfim, tudo que eu tiver para estudar. Mas aí é a questão que entra o nosso papel. Esse é o nosso papel. Além de organizar absolutamente tudo que você precisa, qual seria a sua sequência, o que é mais importante você estudar, qual é o momento que você precisa estar com esse planejamento pronto para que você seja um sucesso no momento da prova. Entramos nós às 7 horas da noite, pontualmente, todas as terças, quartas. As quintas é mais um bate-papo, mas todas as terças e quartas, né? Não é que não seja eu estou falando mais não porque é menos importante, mas porque é tão importante quanto, mas é um dia que não tem uma hora tão fixa no sentido do término, né? Esse compromisso com você mesmo vai ser necessário, porque o que serão essas lives, o que serão essas aulas? E aí eu gostaria de chamar muita atenção para quem já faz, né? Para quem já está engajado nesse curso, para quem está fazendo. As lives são o seu momento de estudo, você não vai fazer isso sozinho, a gente sabe disso. A gente sabe que depois raramente alguém se dedica, né? Raramente alguém vai pegar lá. Você que não viu as aulas passadas vai ter que revisar, obviamente, vai ter que arranjar um tempo para isso. Mas é o seu momento de estudo, é o seu momento de desenvolvimento, é inclusive o seu momento de descanso mental da loucura do dia a dia. É o seu momento de relaxar. Então você precisa, assim como se você estivesse tomando um banho muito gostoso depois de um dia muito quente e para você poder descansar o seu corpo, assim serão as aulas, se você quiser. Assim serão as lives. Você vai ter essas transmissões ao vivo, né? Impreterivelmente toda terça e quinta, às 7 horas da noite até às 22 horas. São 3 horas semanais por dia, 6 horas semanais por semana e mais o nosso encontro motivacional às quintas-feiras. Terça e quarta, eu falei segunda e terça, mas são terça e quarta, perdão, eu falei errado. Terças e quartas-feiras, corrigindo aqui minha fala, tá? E nesse momento, é o momento que você vai se deixar guiar. Nesse momento, a responsabilidade vem só para que você participe vivamente dessa aula. Participe como se você estivesse assistindo a um vídeo, né? A um filme. E esse vídeo vai ser a transformação da sua vida. Vai ser aquilo que vai propiciar para você essa mudança, essa grande mudança que você vai fazer ainda em 2020. Né? Essas lives são exatamente as 6 horas de estudo que você vai se dedicar. Se você, infelizmente, trabalha, não pode ver no momento da live, claro, você vai poder, então, ver depois, mas esses são os momentos em que você para tudo e pensa em você, e pensa no seu futuro, na sua realização pessoal. É para isso que a gente está nesse compromisso ao vivo, né? Eu já vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas o que você precisa para isso? A única coisa que você precisa ter em meta e ter como motivação é você ter um compromisso com você mesmo. É você ter compromisso com o seu sucesso. Por quê? Aqui você vai ter uma prova. E na maioria das vezes as pessoas têm medo de fazer prova. Mas a prova só é assustadora quando não há o preparo. E se você, por acaso, arrisca e simplesmente vai na base do chute para ver o que dá, você pode estar postergando, você pode estar deixando para o ano que vem somente essa decisão que você tomou agora de finalizar os seus estudos. Então, é super importante que você, uma vez comprometido com você mesmo, ou comprometida com você mesmo, que você venha para as lives de coração aberto. Não pensa no cansaço, não pensa na conta para pagar, não pensa em nada, pensa simplesmente que aquele é o seu momento de evolução, porque você vai estar com professores de cada uma das áreas de conhecimento, de cada uma das matérias, transmitindo para vocês absolutamente tudo que você precisa para ser um sucesso na prova.
Então, vale muito a pena se dedicar, de preferência não atrasar, de preferência vir nas lives, porque é muito mais interessante, às vezes, do que assistir depois, né? A aula é a mesma live, mas assistir depois talvez acumula também, você começa a perder a sua meta, né? Você começa a dobrar a sua meta semanal, melhor dizendo. Então é melhor que você faça cada coisa no seu lugar, porque se você fizer cada coisa no seu lugar, não vai ficar puxado, vai ser muito possível você conciliar com a sua dinâmica de vida, com a sua, né, a sua carga já de trabalho de vida, e você vai conseguir ser um sucesso. Então é importante que você não deixe para depois. Muita gente deixa para depois, mas é uma pena, porque deixar para depois acaba não surtindo muitos efeitos, né? Bom, o que você vai fazer no momento da live para melhorar o seu aspecto? Você vai, no momento da live, anotar aquilo que você está ouvindo. Você pode anotar num caderno, você pode anotar na folha se você imprimiu, não há necessidade de impressão, mas se você quiser, você anota. Você anota uma pergunta, uma dúvida que surgiu, porque essa dúvida você vai usar justamente ali. Você vai perguntar no chat, ou você vai entrar ao vivo, do jeito que eu estou fazendo aqui, pedindo para o professor para falar. Não sei se você está vendo aí no seu momento agora, você tem aí uma mãozinha, depois a gente fala melhor sobre isso, sobre como usar, né, a plataforma a seu favor. Você tem os fóruns que você pode ir registrar suas dúvidas. Isso tudo vai chegar para o professor, para que o professor possa tirar essa dúvida, possa esclarecer essa dúvida, possa fazer com que você cresça e se desenvolva. Comunique-se, fale, coloque seu nome, faça-se presente, né? Aqui eu estou com chats privados, a gente está com inúmeras pessoas, acho que são mais de 300 pessoas do Brasil todo vendo aqui, né? Não deu para eu contar, mas ali tem uma contagem de número de pessoas. Então, comunique-se, fale aquilo que você está precisando. Nós estamos aqui no suporte para ouvir você. É para ouvir você, é para dar para você essa condição de finalização do ensino médio ainda em 2020, em tempo recorde, porque serão só alguns meses da sua vida, alguns meses de dedicação para que você atinja os seus objetivos. Experimente fazer as coisas, ouse, erre. O erro é um dos melhores ensinamentos que nós temos. Nós no Brasil temos uma cultura de que errar pode ser uma coisa quase proibida, né? Nossa, errei. Não, errou, que ótimo. Errou, você já aprendeu como não fazer. Você já aprendeu metade do caminho. É muito mais fácil um professor explicar alguma coisa e fazer você entender em cima de um erro que você possa ter cometido, do que explicar e te ensinar alguma coisa que você nem tentou, que você nem viu, que você nem buscou aquele resultado. Então, seja curioso, seja curiosa, busque o resultado, desafie-se, brinque com você no momento da aula. E se isso aqui fosse da prova, será que eu acertaria? Mas não só no chute. O chute, você tem uma grande porcentagem uma margem de erro enorme, né? O chute, ele só pode ser feito depois, quando eu sei 50% quase da prova, o resto eu consigo chutar. Nós vamos até ensinar para vocês o chute estatístico, mas ele é baseado na matemática, baseado na correlação de questões. Se você tem lá uma questão com 4 alternativas, que é o caso do Enseja, cada uma dessas alternativas vai valer 25% de chance. Então, em 4 alternativas, se você chuta uma, você tem 25% de chance de acertar, mas você fica com 75% de chance de errar. Imagina qual é a maior probabilidade, né? Se 75 é 3 vezes maior a chance de errar do que a chance de acertar. Então, chutar num caso desse é meio que brincar, chutar, simplesmente ir para chutar, isso que eu quero dizer, né? É simplesmente brincar com o próprio destino, né? Então, prepare-se. É possível, é necessário e você vai conseguir vencer e não vai nem precisar chutar, vai saber exatamente qual é a alternativa correta, né? Então, vença essa prova, vença esse desafio. Você pode. Se você quer, você pode. Você vai conseguir resolver
qualquer problema que venha sobre isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas que, devido à Covid também, perderam o emprego, estão sem colocação no mercado, mas é justamente esse fortalecimento que essa pessoa está precisando. Porque quando você chega numa fila de desemprego e tem duas pessoas, eu e você tem qualificação, você tem certificado de ensino médio e eu não tenho, eu fico de fora no processo seletivo. Então, não é imputar medo em ninguém, mas todo mundo sabe que isso que eu estou dizendo é uma realidade, é um fato, né? Então, hoje em dia, a gente precisa se proteger nessa questão. Então, é isso que a gente tinha para dizer para vocês hoje, né? Não foi nem tão longo, a gente conseguiu resolver essa ideia com muita rapidez. Eu estou aqui com muitas pessoas, tem algumas pessoas aí que estão me colocando algumas perguntas, eu vou passar para as perguntas agora, né? E aí, então, a gente já vai indo para a finalização dessa live, né? Aqui eu tenho uma pessoa, eu não vou colocar o nome porque está tudo no privado, então eu não quero fazer identificação, embora, como eu disse, são pessoas aí do Brasil todo. Ela está me perguntando qual é o grau de dificuldade dessa prova. Bom, eu só sintetizei a pergunta, tá? Ela escreveu de um outro jeito, mas ela quer saber, aliás, tem muitas pessoas que têm um pouco de receio da prova. O grau de dificuldade é diretamente proporcional, olha, isso aqui é matemática também. O grau de dificuldade é diretamente proporcional ao seu preparo. Se você é uma pessoa que tem muito preparo, você olha aquela prova e fala, nossa, que prova fácil, tá fácil, já tirei os meus 100 pontos. Se você não tem preparo, faz muito tempo que você saiu da escola, não solidificou bem o seu conhecimento na escola, se você tem alguma dificuldade nesse sentido, por exemplo, redação, que é uma coisa que todo mundo teme muito e tem uma prova de redação, aí é claro que a prova parece muito difícil. Mas quando você tem conhecimento, quando você consegue reconhecer o enunciado, que é outra coisa que você vê na live com o professor, ele te dá não só a matéria, ele não te ensina somente a matéria, mas ele te ensina como é que o INSEE já cobra essa matéria de você. Então você é capaz de identificar no enunciado o que é que você precisa fazer. Você tem todas essas ferramentas exatamente colocadas aí nesse nosso plano, para que a gente cumpra a meta semana a semana daquilo que você precisa conquistar para ser um sucesso. Então, a prova, eu não sei, eu não posso te responder para essa pessoa, mais de uma pessoa que perguntou sobre o grau de dificuldade, se essa prova é fácil ou é difícil. O que eu preciso dizer para você é, depende do seu preparo, né? Como eu disse anteriormente, só ir na base do chute para ver o que é que dá, pode ser que alguém consiga gabaritar a prova e consiga a certificação. Mas você passa por 4 provas, uma para cada área de conhecimento, no mesmo dia, mais a redação. Então, é muito difícil que essa pessoa consiga chutar todas as 4 provas e gabaritar, né? É muito complicado, é muito difícil, porque, como eu disse, você tem 25% de chance de acertar e 75% de chance de errar. A probabilidade do erro é muito maior. Então, eu acho que para quem quer resolver esse assunto, simplesmente na base do chute, é brincar mesmo e talvez o ano que vem tenha que repetir novamente, e repetir novamente, e repetir novamente. Então, encurta esse caminho. Você tem aí setembro, basicamente, que a gente já está em setembro quase, setembro, outubro, novembro e dezembro, para resolver isso na sua vida definitivamente. Então, tudo que a gente puder fazer, nós fazemos, né? Nós iremos fazer por você, a nossa equipe toda, tanto a parte de secretaria, quanto a parte de professores, quanto a parte de coordenação, a direção, que na verdade sou eu que vos falo, sou a diretora, todo mundo que está aí nesse projeto está empenhado no seu sucesso, porque somente através do seu sucesso é que a Acerta Mais também vai ser um sucesso. Quando os alunos começam a passar, que a gente tem muitos casos de sucesso, é isso que faz com que outra pessoa se interesse, inclusive. E eu creio que vocês sabem, ou já viram, ou já analisaram, se não, nós vamos mandar algumas coisas, nós temos aí uma história de muito sucesso para muita gente. Então, essa seria a minha mensagem hoje. Quando você estiver na live, pense que aquele é o momento que você tem para estudo, é aquele momento que você tem para se reorganizar,
é o seu momento de crescimento, é o seu momento de conquista, e é através dessas 6 horas semanais, mais uma comigo aqui, 45, 1 hora comigo aqui, que vai fazer com que você consiga resolver esse assunto. E aí, tem só um adicionalzinho, que é essa meta semanal de 2 testes, para que você possa conquistar essa certificação definitivamente, de uma maneira prática, de uma maneira funcional, de uma maneira rápida, né? E válida em todo o território nacional, porque é uma certificação oficial, é uma certificação que vem diretamente das secretarias estaduais de educação de cada um dos estados de vocês aí que estão me ouvindo nesse momento. Tranquilo? Então, para aqueles que estão aqui, termine aí também, né? Essa é uma ideia mesmo de você poder terminar os estudos ainda este ano, sem dúvida alguma, né? Isso eu já repeti N vezes. Eu gostaria de que algumas pessoas pudessem se pronunciar, como é que foi, se você tinha essa visão do que é e de qual é a possibilidade que você tem, deixa seus comentários. Nós vamos ler e vamos aí, na próxima semana, ter um novo encontro para que a gente possa aí desenvolver. Se alguém precisar de alguma ajuda, eu vou colocar aqui os nossos WhatsApp, para que você possa, se quiser, entrar em contato, se precisar, se tiver dúvida. Se você não fez ainda a inscrição na nossa série de vídeos gratuitas que explica absolutamente tudo sobre o Enem, faça, né? É uma inscrição gratuita, vale a pena. Você tem aí a possibilidade de ter todas as informações, tirar todas as suas dúvidas a respeito dessa ideia, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, o WhatsApp, que você pode entrar em contato. O WhatsApp dá certo se você precisar de mais informações, se você tiver dúvidas, se você quiser saber se tem no seu estado, se não tem no seu estado. Todos os estados brasileiros têm, tá? Isso daí acontece em todos os estados. O que pode haver, às vezes, é que na sua cidade especificamente não tem, e tem mais na capital, né? Dependendo da cidade onde você está. Se você está muito aí no interior, talvez você tenha que se deslocar para uma cidade um pouquinho maior. Mas em todas as capitais vai haver isso, e esse é o nosso WhatsApp. Se você precisar, tiver dúvida, quiser alguma informação, quiser se cadastrar para receber as notícias quando o exame acontecer, fique super à vontade. Nós estamos aí para servi-los mesmo, para fazer junto com vocês esse caminho em direção a esse sucesso, tá? Eu peço desculpas que eu não vou nomear um a um, porque tem muita gente, né, para agradecer, mas eu gostaria que vocês todos que estão aqui junto conosco hoje recebessem aí o nosso agradecimento pela atenção. Espero que eu possa ter contribuído, pelo menos um pouquinho, na questão da motivação, das metas, como você faz para ter essas metas. Claro que eu estou dando uma solução para você imediata, você teria condições, se você tivesse mais conhecimento das matérias, de organizar seu estudo, mas isso vem tudo pronto, vem tudo pacotinho, bem, bem fechado, bem tranquilo, para que nesse momento você possa simplesmente se dedicar a assistir às lives, entender o conteúdo, perguntar tudo que você tiver de dúvida sobre esse conteúdo, se colocar nos testes ao longo da semana, fazer os testes e voltar rejuvenescido na próxima semana, porque a gente tem mais uma meta para cumprir. Essa meta é semana a semana. E são poucas, viu? São bem poucas. A gente vai conseguir vencer essa batalha assim muito facilmente esse ano, por conta de toda essa situação aí que nós estamos vivendo, tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, um beijo, que vocês tenham aí muito sucesso, e a gente vai ficar muito feliz de vê-los também nas lives, não só aqui nessa ideia, né, nessa quinta de motivação, mas que vocês possam também aí, junto conosco, vencer essa batalha e estar o ano que vem no próximo projeto, tá bem? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.